Até deixar o velho, né? Deixar o velho. Quer dizer, quantas coisas velhas, né? Deus não quer que nós tenhamos mais no nosso coração, né? Mas até que ele fala ali, no deserto você não estará sozinho. Mas ele quer que nós ficamos no deserto? Não. O deserto é a pessoa mesmo que se faz o seu próprio deserto. O Salmo 23 fala lá, né? Ainda que eu ande pelo vale da morte. Quer dizer, ainda que eu ande, mas Deus quer que você ande? Não. Ainda que eu ande, né, pelo vale da morte, o Senhor vai me socorrer. Mas Ele não quer que você ande no vale da morte. Ele não quer que você ande no deserto. Ele quer que você ande no propósito. Ele quer que você ande intimamente com Ele. Né? Andar intimamente, íntimo a Ele, é ver o que Ele fala na sua palavra. Fala que essa palavra, né? Esse canto falou, a sua palavra se cumprirá. Saber o que está escrito, viver o que está escrito, modelar o que está escrito, fazer o exemplo como Cristo fez, né? Modelo como Cristo se posicionou, como Ele fez, como Ele agiu, como Ele falou, né? Viver o que está escrito. Saber é bom, mas viver o que está escrito é muito maior, é muito mais profundo, né? Saber o que está escrito. Está escrito, né? E a Bíblia fala, se cumpriu o que foi dito dos profetas, cumpriu-se. Jesus veio para cumprir, não para revogar a lei. Cumpriu-se o que o profeta falou. Entendeu? Então a palavra sempre se cumpre, sempre se cumprirá. Algumas coisas se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir. Porque a palavra do Senhor não volta nunca vazia, nunca, jamais. Ela não volta sem um efeito, né, dela acontecer. Vamos abrir Lucas 2. Vou começar em Colossenses, mas vou começar em Lucas. Eu amo a palavra de Deus, mas eu gosto mais ainda de começar com um bom exemplo, né? Que é Cristo Jesus. Sempre o exemplo perfeito, né? Porque o que Ele fez é o modelo que nós temos que fazer. O que os apóstolos fizeram, nós temos que ter o mesmo modelo, né? Porque o Espírito Santo irá nos ajudar, porque Ele habita em nós, Ele mora em nós. Lucas 2, 42. Vou pegar o gigante aqui. Fala, o menino Jesus no templo. O menino Jesus. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. Sem que eles notassem, imaginando que ele estivesse entre muitos companheiros de viagem. Caminharam por um dia inteiro, então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Olha o 47. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Como ele comunicava. Essa é a chave, né? Essa é a chave. Como nós nos comunicamos com a nossa esposa, com o nosso marido,
no nosso patrão, no nosso funcionário, nos nossos amigos, pessoas estranhas, como nós nos comunicamos como pessoas, né, no dia a dia, e principalmente como filhos de Deus, como nós comunicamos, né? As pessoas acham graça do Senhor nos nossos lábios quando nós falamos, né? Porque achou sabedoria, uma capacidade, uma autoridade. Jesus era revestido ali, ele falava como que quem tem autoridade, ele falava com conclusões certas. Então eu queria só parar aqui só para ver a qualidade que Jesus refletiu aqui, que ele demonstrou, né? A sua autoridade, o seu preparo com 12 anos de idade, no meio dos mestres, ouvindo. Olha que lindo que a palavra de Deus é a Bíblia. Primeiro, ele ouvia os mestres, ele ouvia, depois ele colocava as suas questões. Primeiro ele fazia o quê? Ouvia, depois colocava a sua questão. Nunca Jesus falava primeiro. Quer dizer, ele ouvia primeiro as coisas. Para começar mais um pano de fundo, Provérbios 31, 26. Olha o que fala. Provérbios 31, 26. Provérbios 31, 26. Abrir a boca com sabedoria, e sua língua saber ensinar com bondade e paciência. Olha. Minha Bíblia fala assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. A instrução da bondade está na sua língua. O que é isso? Controle emocional, controle espiritual, né? Então a bondade está na sua língua. Ensina, sabe ensinar. Abre a boca com sabedoria, e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência, né? Com bondade e paciência. Imagine, né? Pensando até nas professoras com uma sala de 30, 35 alunos, né? Tem que ter muita sabedoria, paciência, né? E muitas vezes o professor tem que até ouvir mais do que falar. E na verdade ele deveria falar mais, né? Porque as pessoas vêm de vários tipos de família, né? Mas o professor, ele sabe como se comportar e como se posicionar. E muito mais nós, né? Filhos de Deus, temos que nos posicionar e como falar numa geração a qual nós estamos vivendo, né? Vamos lá, Colossenses 4:2. Eu estou querendo trazer essa palavra assim, que é o que Jesus viveu, né? O que ele falou, com que autoridade você faz isso, né? Colossenses 4:2. 4:2 em diante. Interessante, Jesus, qual que era essa autoridade? O modelo de fala que ele fazia, não só os milagres que se seguiam, sinais que se faziam, né? Os milagres, mas como ele falava, né? Como ele se posicionava. Era a maneira perfeita como Deus queria, não era como ele queria, né? Eu não faço nada por mim mesmo, mas eu faço tudo o que eu vejo o Pai fazer. Quer dizer, olha o grau de intimidade que ele tinha com o Pai, né? Eu coloquei até o título, falei assim: a sua fala demonstra se você fala algo vivo ou morto. A sua fala, a minha fala demonstra, né? O que eu falo, né? No dia a dia. Se eu falo palavrão, se eu falo, né, aquilo que não edifica, se eu falo aquilo que é contrário à vontade de Deus, se eu falo coisas negativas, né, que acontecem automaticamente. Então,
A sua fala demonstra se você fala algo vivo ou morto. Você demonstra isso, eu demonstro isso. Como Colossenses fala, é a base de tudo, ó. Já é os apóstolos falando, né? Na igreja de Colossos, fala assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, rogai ao mesmo tempo de qual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. O que os apóstolos abrem? Uma porta. Eles oram por uma porta, não é várias portas, mas é uma porta. Para que a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar quem? O mistério de Cristo. Você viu? A nossa fala tem que demonstrar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo, francamente como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Imagina, você teve aquela única oportunidade e eu não falei, você não falou, né? Então aproveitai todas as oportunidades para falar do Senhor. E a vossa maneira de falar seja sempre o quê? Agradável, bem temperada, com sal, a fim de saber como deveis responder a cada pessoa. Paulo envia os seus conservos em missão. O que é isso? Ele preparou como eles deviam falar, como eles deviam proceder, como eles deviam orar, né? Mas principalmente valorizar as oportunidades que aqueles que iam aparecer e ter uma palavra sadia, agradável, né? Você pode estar numa mesa, você é a pessoa mais agradável daquela mesa, ou eu posso ser o mais vulgar daquela mesa, né? Pelo meu modo como eu me demonstro ali. Posso ser uma pessoa agradável e posso ser também uma pessoa que não é agradável numa mesa. A expressão que a vossa palavra seja sempre agradável. E o que? Temperada. Sempre agradável e temperada. O que é? É numa medida correta, num modo certo, né? Nem mais e nem menos. Bem temperada e agradável. Derivada, mas especialmente bem temperada. Colossenses 4:6, a frase completa é: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais o que vos convém responder a cada um. Agradável, a palavra deve ser doce, amena e não ofensiva. Nunca ofensiva. Lembra? Não pagai, Romanos fala, não pagai o mal com o mal, mas vence o mal pelo bem. Nunca a palavra ofensiva, mas sempre doce e amena. Temperada